Olá, meus lindros e lindras! Para saber mais e ficar por dentro dos nossos conteúdos, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho e deixa o like. Beijo no coração, obrigado! Vamos ao resumo de Quando Me Apaixono, de 26 a 30 de outubro de 2020. O resumo de Quando Me Apaixono está sujeito a alterações em função da edição da novela pela emissora. Capítulo 71, segunda-feira, 26 de outubro. Constança visita Honório na prisão e fala de sua suspeita de que Josefina seja a mulher que destruiu a vida de Regina e roubou a sua filha. Renata e Jerônimo já estão divorciados e ele convencido de que foi traído por ela e desabafa seus sentimentos com Regina. Branca, desconfiada de que Daniel esteja grampeado para ajudar a polícia nas investigações, usa detector de metal para se certificar, mas nem imagina que está sendo vigiada. Augusto se declara para Renata e ele entrega um anel de compromisso. Renata relembra tudo que se passou com Jerônimo e por raiva aceita o anel de Augusto. E os dois se beijam. Furiosa com o Dr. Álvaro, Karina vai à prisão e comunica ao marido de que vai dar início ao processo de divórcio e confessa que seu coração sempre foi de Lázaro. Álvaro se enfurece e a chama de descarada. Ela reforça que ele é o descarado por saber e não dizer a ela que ele não é capaz de lhe dar um filho. Augusto diz a Renata que gostaria de se casar imediatamente, pois ele espera por isso desde o primeiro dia que a viu. Mas ela diz a ele que não está preparada para um novo relacionamento e prefere esperar que seu casamento religioso seja anulado. Augusto força uma relação com Renata, mas Renata é firme nas suas atitudes. Em uma reunião com Gonçalo, Daniel confessa que está muito arrependido de ter ficado ao lado de Branca por dinheiro e alerta Gonçalo de que ele é o próximo alvo de Branca. Branca procura Constança e ameaça. Constança se irrita com a petulância de Branca e as duas trocam ofensas. Matias pede para o banco ampliar o crédito para mais empréstimo. O pedido entra em análise. Jerônimo anonimamente decide ajudar os Monte-Rubio a conseguir o empréstimo que precisa para evitar a falência da empresa. Regina organiza o jantar de gala da associação. Sua mãe demonstra preocupação com sua dignidade por estar comprometida com um homem ainda casado com outra. Josefina e Antônio, que agora são aliados, já compraram suas máscaras para ir ao jantar de gala da associação preparada por Regina. Renata comenta com Karina que está se dando outra oportunidade com Augusto. Karina diz que Jerônimo sofrerá muito com esta notícia. Renata diz que não se importa. Marina encontra com Jerônimo na praça de Guadalupe e pergunta sobre seu casamento com Renata. Sem saber que sua irmã está em Cruz do Amor, Roberta vai para a fazenda de Augusto. Renata fica surpresa ao ver a irmã e pergunta o que ela faz na fazenda. Roberta responde que foi amando de seu pai e Augusto confirma. Renata fica desconfiada da situação sem lógica. Capítulo 72, terça-feira, 27 de outubro. Jerônimo diz que não está mais casado e explica para Marina o motivo do seu divórcio. Marina concorda e dá razão para Renata, e Jerônimo jura que nunca teve nada com sua ex-cunhada. Roberta não gosta de encontrar Renata na fazenda Cruz do Amor e pergunta para Augusto o que está acontecendo. Augusto diz que não dá para explicar detalhe, mas Renata está na fazenda escondida porque seu pai a mandou. E Roberta confessa que não esperava encontrar Renata na fazenda. No jantar, Roberta assedia Augusto com os pés por baixo da mesa na frente de sua irmã e ela não percebe. Roberta vê o anel no dedo de Renata e pergunta do que se trata. Renata responde que Augusto a pediu em casamento.
Roberta não gosta e solta uma indireta para sua irmã. Renata não gosta da indireta e convida todos para jantar calados. Josefina e Antônio chegam ao jantar de gala e se sentam longe do palco de apresentações. Mais tarde, durante o jantar, Josefina pega o revólver, decidida a acabar com a vida de Gonçalo. Antônio impede e tira ela do local. Nas escadas, os dois discutem e ela diz para Antônio que foi amante do marido de Regina e roubou a sua filha. Dona Carla ouve toda a discussão, passa mal e cai da escada. Antônio tenta ajudá-la e Josefina o puxa para fugir da festa. Dona Soares vê Dona Carla caída na escada e corre para avisar Regina. Regina se desespera e corre para acudir sua mãe. Roberta e Augusto faz amor, enquanto Renata passeia a cavalo. Enquanto isso, dois presidiários agridem e esfaqueiam Dr. Álvaro enquanto ele dormia na cadeia. Já no hospital, o médico informa Regina que sua mãe sofreu um infarto e seu estado é grave. Desesperada, Regina não se conforma e pede para ver sua mãe. Jerônimo recebe a notícia por telefone do ocorrido com o Dr. Álvaro na prisão e Jerônimo fica surpreso com o triste episódio. Roberta sai do quarto de Augusto e Renata a encontra no corredor e pergunta o que faz. Roberta responde que vai à cozinha e diz ironicamente que não está na fazenda porque quer, e sim porque seu pai a mandou. Jerônimo diz a Carlos que recebeu uma notícia, que Álvaro foi esfaqueado na prisão e que Álvaro pediu para falar com ele. Carlos diz para Jerônimo que está preocupado com seu patrão. Jerônimo pergunta o porquê. Carlos diz que ouviu comentar que Renata e Augusto estão comprometidos e pretendem se casar. Jerônimo fica pasmo com a notícia. Mesmo em estado grave, Dona Carla tenta dizer à filha que Josi e Josefina é a mesma pessoa. Mais tarde, Dona Carla não resiste e vem a óbito. Regina se desespera e corre para o corredor do hospital. Capítulo 73, quarta-feira, 28 de outubro. Augusto diz para Roberta que precisa ser mais prudente, pois Renata estava a ponto de vê-la saindo do quarto dele. E avisa que não quer correr risco. Roberta o seduz e os dois fazem amor novamente. Josefina expande a felicidade ao ler no jornal que Dona Carla veio a óbito. Mas para ter certeza que Dona Carla não contou nada que sabe, ela liga para Antônio, mas Antônio não atende. Padre Severino pede para que Jerônimo reúna os empregados da fazenda para avisar que Álvaro está morto, mas antes ele informa sua ex-esposa. Karina se assusta com a notícia. Renata pergunta para sua irmã como está sua mãe. Roberta questiona a pergunta e diz que pensou que Renata nunca perguntaria nada pela Josefina, mas Roberta comenta que a mãe delas está bem e Matias lhe pediu o divórcio. Ela afirma que não pretende se divorciar. Renata reage e questiona as atitudes da irmã. Roberta reforça que não dará o divórcio para Matias, para não dar o braço a torcer e ver a felicidade dele com Adriana. O café da manhã fica tenso e Renata a proíbe de pronunciar o nome de Adriana e rebate que o matrimônio de Roberta com Matias foi um acordo e ela não aceita que Adriana seja tratada desta forma pela Roberta. Assim, as duas discutem e Renata se levanta da mesa. Augusto questiona a atitude infantil de Roberta. Roberta chantageia Augusto e ameaça contar a Renata que eles são amantes. Augusto também a ameaça. Ezequiel conta a Alzira que Álvaro foi assassinado na prisão e que seu velório será em A Bonita. Josefina telefona para Antônio e exige que ele descubra se Dona Carla conseguiu contar para Regina
o que descobriu. Antônio nega ajudá-la. Josefina o ameaça. Se ela afundar, ele afunda junto. Ele propôs um pacto com ela, e ela diz que a aliança jamais será quebrada. Após o empurrãozinho de Jerônimo, o banco informa Matias que o banco disponibilizará mais crédito para as empresas Monterrubio. De imediato, ele informa Gonçalo e diz que agora poderão resolver todos os problemas causados por Branca, pois o banco acaba de disponibilizar mais crédito e que a transferência já está sendo realizada para a conta da empresa. Antônio acata as ordens de Josefina e vai ao velório para saber informações. Gonçalo vê Antônio com Regina, mas mantém a distância com um olhar desconfiado. Daniel ajuda a polícia a preparar uma armadilha para Branca. Josefina segue Antônio e encontra no estacionamento e pergunta o que descobriu. Antônio garante que ninguém sabe de nada. Renata aparece no velório de Álvaro e Jerônimo fica surpreso com sua presença e pergunta o que faz no velório. Renata responde que foi dar os pêsames a Karina. Jerônimo diz que ela não é mais bem-vinda na fazenda. Renata responde que não está de visita na A Bonita e nem visita a ele. O clima fica pesado entre Renata e Jerônimo. Renata oferece o apoio a Karina e Jerônimo a puxa para fora da sala. Renata deixa a fazenda revoltada. Capítulo 74, quinta-feira, 29 de outubro. Roberta avisa Augusto que Renata foi à fazenda A Bonita e fica furioso. Renata retorna à fazenda Cruz do Amor e Augusto, irritado, indaga Renata e pergunta onde se meteu e por que saiu sem avisar. Renata diz que não precisa de permissão para fazer as coisas, principalmente as decisões que tomar de última hora, e diz que foi dar os pêsames a Karina e que não demorou, pois Jerônimo se encarregou de expulsá-la da fazenda. Regina comenta com Inês e Constança as últimas palavras que sua mãe disse, que formam Josi e Fina. Inês e Constança estranham. Marina está cada vez mais próxima de ganhar o coração de Jerônimo. Ela dá o primeiro passo e o beija. Ele gosta e retribui com outro beijo e com mais pegada. Assim, Marina conquista o coração de Jerônimo. Augusto força Renata a aceitar seu pedido de casamento, mas ela diz que ainda não está preparada para um novo relacionamento e que ele pode ficar tranquilo, pois tudo que ela tinha entre ela e Jerônimo está acabado. Inseguro, Augusto pede garantias de que ele não corre risco de perdê-la e ela volta para os braços de Jerônimo. Ela pede mais um pouquinho de paciência para Augusto. Constança pergunta para Regina se tem uma foto de sua filha quando era bebê. Regina se retira da sala para procurar a foto. Inês comenta com Constança que Isidro havia comentado com ela que Antônio havia garantido para Isidro que as pistas eram falsas. Constança se interessa em saber que pistas eram e Inês diz que é melhor não comentar este assunto, até porque Regina não sabe. Regina volta para a sala com um álbum de fotografias em mãos. Constância fica perplexa ao ver o retrato falado da filha de Regina. Daniel se encontra com Branca, mas ela, como é desconfiada, observa e percebe o plano e foge. O Ezequiel diz a Augusto que Roberta pegou um dos seus cavalos e saiu a passeio, mas não sabe para onde. Augusto fica furioso por ela ter pego um cavalo sem sua permissão.
Roberta visita a árvore que ficou gravado o coração com o seu nome e o nome do irmão de Jerônimo e relembra seu passado amoroso. A polícia se reúne com Gonçalo, Matias e Daniel para discutir o fracasso da operação para prender Branca. Josefina liga para Roberta, mas não consegue falar com ela, pois Roberta se encontra em Guadalupe. Roberta se encontra com Jerônimo em Guadalupe. Assim, Jerônimo descobre que Roberta também está na fazenda Cruz do Amor. Marina chega no momento em que Roberta e Jerônimo estão discutindo e o cumprimenta com um beijo no rosto. Roberta fica surpresa e diz para si mesma que Renata não irá gostar nadinha de saber disso. Capítulo 75, sexta-feira, 30 de outubro. A polícia localiza Branca e fecha o cerco. Ela fica sem saída e é levada presa. Gonçalo diz para Regina que contratará um detetive para investigar especialmente o caso de desaparecimento de sua filha. Constança pensa na melhor maneira de descobrir se Josi e Fina são a mesma pessoa, sem que sua cunhada desconfie. Marina está disposta a iniciar um romance com Jerônimo, mesmo sabendo que ele não deixou de amar a ex-esposa, e agradece a sinceridade e transparência que Jerônimo a trata. Roberta procura Marina e exige que não comente nada com Jerônimo sobre o aborto. A doutora se impõe e diz que não aceita ameaças. Primeiro, que a ética profissional a proíbe de fazer isso, e ela não tem nenhuma intenção de dizer isso a Jerônimo. Marina reforça que o problema é de Roberta e sua vida sentimental não a interessa, e a expulsa do consultório. Roberta reforça que se Marina disser algo, ela desmente e inventará qualquer outro problema para Marina. Marina diz que sua vida também não é de interesse de Roberta e a encerra dizendo tenha uma boa tarde. Em seguida, já na fazenda, Roberta comunica a Renata sobre a aproximação de Jerônimo e Marina. Renata fica pensativa e sai à noite para cavalgar e encontra com Jerônimo na estrada. Os dois trocam um insulto. Jerônimo acusa Renata de ter apressado o divórcio para se envolver com Augusto. E ela, por sua vez, o acusa por aproximação rápida com Marina. Jerônimo tenta convencê-la de que Augusto não é uma boa pessoa, mas ela não acredita. Antônio comunica a Josefina de que está indo embora do país e diz estar arrependido de ter se aliado a ela e entende o porquê Gonçalo a trocou pela Regina. Josefina pergunta o porquê. Antônio fala que Josefina não vale nada e Josefina o chama de estúpido. Gonçalo pede a Regina para marcarem a data de casamento. Ela diz que não é hora de pensar nisso. Ele convence ela a concordar. E este foi nosso conteúdo de hoje. Para saber mais e ficar por dentro dos nossos conteúdos, meus lindos e lindas, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e deixa o like. Beijo no coração e obrigado!